Quando olhamos para o planeta Terra, podemos imaginar que apenas os grandes eventos moldam nosso ambiente. Que só a intensa e crescente intervenção humana é capaz de transformações notáveis. Mas a realidade é bem diferente. Enquanto nós, seres humanos, transformamos o entorno para garantir nossa sobrevivência, nossa economia, nossos interesses individuais, existem milhares de outros seres vivos atuando para manter o equilíbrio natural. Para enxergá-los, temos que desviar o olhar de nós mesmos e prestar atenção nas coisas pequenas. Foram milhões de anos para que plantas e insetos desenvolvessem um mecanismo de benefícios mútuos. Flores cada vez mais atraentes, insetos mais especializados em se alimentar e, consequentemente, polinizar a planta. De todos os agentes polinizadores, as abelhas são, sem sombra de dúvida, os melhores e mais importantes. As abelhas, a gente considera esses insetos como abelhas, a partir do momento que um determinado grupo de vespas começou a consumir o pólen e o néctar das plantas. Então, no mundo, a gente tem aí 20 mil espécies hoje conhecidas que têm esse tipo de dieta. Aqui no Brasil são 2 mil espécies nativas. Então a gente poderia chamá-las todas de abelhas nativas. Só que dessas 2 mil que a gente tem, a grande maioria são espécies solitárias. É necessário sempre esclarecer isso, porque muitas vezes as pessoas reconhecem ou chamam como abelhas nativas apenas as abelhas sem ferrão. Mas a gente precisa lembrar que tem uma grande diversidade também de abelhas solitárias. Não fazem mel, não vivem em colônias, mas elas são muito importantes também para a polinização. Estima-se que só na Mata Atlântica as abelhas são responsáveis pela perpetuação de 90% das espécies vegetais. O Brasil possui cerca de 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão. Entre elas está a mandaçaia. Várias abelhas nativas sem ferrão têm nomes indígenas, porque os povos originários já as conheciam, já obtinham mel delas. Mandaçaia, na língua tupi-guarani, ela é considerada vigia bonita. Por quê? Todas as caixas e todos os troncos onde você vê uma abelha mandaçaia, você vai sempre ter uma guardiã. O que é a guardiã? É a vigia. E esse vigia é a que guarda a entrada e a saída das abelhas. Do ponto de vista científico, ela foi descrita como Melipona quadrifaciata. Ela foi descrita para a ciência em 1836. A saia, uma colônia, vai ser formada aí por, em média, umas 900 operárias, e uma rainha que vai cuidar quase que só da parte reprodutiva. As operárias, durante o seu ciclo de vida, elas desempenham múltiplas funções, elas não dividem a função entre cada indivíduo, mas dividem durante o tempo da sua existência. Nós sabemos que toda abelha ela vive de 41 a 45 dias. Dentro de uma colmeia, elas quando nascem, quando elas estão lá nos ovos, quando nascem, o primeiro trabalho que elas vão fazer, o que é? Elas vão fazer um trabalho de limpeza em cima dos discos ali, um trabalho mais leve. Daí depois que elas passam de 10 dias, o que elas vão começar a fazer? 10 dias elas já vão começar
a fazer o trabalho da construção dos discos. Quando elas estão com 20 dias, elas já estão se tornando quase que uma operária. Mas lá dentro ainda existe uma separação. Tem umas que não vão ser operárias, não vão sair para o campo. Vão ficar lá dentro, responsável por produção de geleia real, produção de cuidado das abelhas, fazer o aquecimento, fazer a limpeza da caixa. E quando elas chegam em etapas finais da sua vida, elas têm uma fase de guarda, em que elas trabalham, então, justamente cuidando, né, da segurança do ninho, e depois uma fase final, que é o que a gente chama de abelha campeira, né, que são aquelas que saem para coletar os recursos. Dos 30 dias até os 41 dias, ela vai para o campo. O pessoal pergunta, mas por que ela vai trabalhar nessa idade, ela tem que sair para o campo? Porque se ela for comida por um pássaro, ela for atropelada por um carro, ou ela morrer por um motivo normal qualquer, ela não vai fazer falta na caixa, porque a vida dela já está no fim. Quando dá 41, 42 dias, ela já sabe, algumas não voltam para a caixa. Algumas ficam na natureza, ficam embaixo das folhas e morrem ali, porque elas sabem que a função delas já acabou. Devido à diminuição de seus habitats, a população de mandaçaias vem caindo muito na natureza. E não só a mandaçaia, mas eu acho que todas as abelhas, né, como um reflexo de toda a diversidade que a gente tem no planeta, né, a gente percebe essa ameaça a partir da fragmentação do ambiente, da diminuição das áreas naturais, sejam florestas, sejam campos. Mas existem muitas iniciativas que pretendem estimular a criação doméstica dessas abelhas. Eu sou um defensor da natureza. Então eu não sou aquele tipo de pessoas do aprendizado ficar guardado para mim. Se é um dom que eu tenho, eu passo para as pessoas. Eu acho interessante porque o manejo, né, das abelhas, a criação, ela cria uma ligação muito grande das pessoas com o meio ambiente. O que eu gosto muito é quando vem uma criança e faz pergunta sobre a abelha, porque eu já noto ali vai nascer mais uma nova pessoa para defesa, né, de questão da natureza. Calcula-se que 70% das plantas cultivadas dependem das abelhas para gerar frutos e sementes. Desta forma, a criação de abelhas como a mandaçaia em ambientes urbanos pode ter uma importância muito maior do que imaginamos. Porque ela poliniza todo tipo de planta. Ela poliniza desde morango até a soja. Hoje é polinizada por agentes polinizadores. Muito embora passe veneno, mate muito agente polinizador, mas a soja produz da forma que produz porque tem agente polinizador. A abelha é fundamental, né? Se você não tiver abelha, você não produz. Elas fazem de 80% a 95% da polinização. Tá? Então, sem abelha eu não teria uma produção em escala comercial. Então, a gente começou a usar as abelhinhas, elas são nativas, né? Sem ferrão. E a gente viu uma melhora tanto nas flores quanto nos frutos. Até 30% aumentou a nossa produção no morango. Tá? Não só para o kiwi, mas como outras frutas, utilizam também da polinização de abelhas, né? A ameixa, a maçã, a nectarina, a pera, o caqui. Então elas fazem esse papel fundamental, que é fazer a produção crescer, vamos dizer assim, né? Então nessa época de florada, de início de florada, apesar de termos aqui na propriedade alguma coisa de abelha, algumas caixas, elas são insuficientes para uma polinização e uma frutificação efetiva. Então nós locamos caixas de abelha, e nós colocamos ali por hectare em torno de 8 ou 9 caixas. E é uma coisa muito rápida, coisa de 10, 12 dias só durante a florada. A gente viu uma melhora no sabor do morango, na qualidade dele e no peso,
que também diferenciou bastante. Numa variedade dessa, só para citar um exemplo, se você não tiver abelha, você vai produzir 2 toneladas por hectare. Eu tendo abelha, eu vou poder chegar a produzir 40 toneladas por hectare. Então o trabalho dela é fundamental. Tem estudos que indicam que sem a abelha, né, sem a polinização e o papel delas na humanidade, se elas deixassem de existir, em 4 anos a gente deixaria de consumir 80% de tudo aquilo que a gente consome hoje, né? Não seja só as frutas, né, em si, mas o que deriva disso, que é basicamente tudo, né? Então, por exemplo, o gado precisa se alimentar de algum pasto, que esse pasto precisa ser polinizado. Então, basicamente, 80% de tudo que a gente consome deixaria de existir em 4 anos. Então é um dado bem alarmante, né? O trabalho despercebido desse pequeno inseto promove uma transformação gigantesca, permitindo que florestas se desenvolvam, que plantas gerem seus frutos e sementes, que a agricultura seja possível, que seres humanos e animais se alimentem, que um planeta inteiro sobreviva. É muito interessante, cara. A abelha, para mim, hoje é uma necessidade. Eu não vivo sem abelha. Eu sou um defensor da natureza. Eu multiplico as abelhas, ensino as pessoas a multiplicar. E eu sempre falo para todo mundo, a abelha é uma coisa que te ensina muita coisa. Primeiro, ela ensina você como é que é sobreviver em grupo. Eu considero uma colmeia de abelhas hoje um faxinal, onde todos ajudam todo mundo, para manter aquilo ali sempre funcionando. Então é assim, é uma colmeia de abelha. E é assim que nós deveríamos ser e nós não somos, né? Infelizmente.